Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, decidiu priorizar indícios de prática anticompetitivas e promover a livre concorrência no setor de combustíveis líquidos. A medida foi publicada na última quarta-feira. A decisão do CAD atende a pedidos da Advocacia Geral da União e do Ministério de Minas e Energia, que apontaram problemas na formação de preços e possíveis condutas anticompetitivas no setor de combustíveis. Muita gente fala, né, de cartel ali, né, de formação, né, aqui em Bauru mesmo teve um movimento, né, às vezes aumenta o preço do combustível num posto simultaneamente nos outros também. É nisso que nós estamos falando. No início de julho, um relatório da Procuradoria da União acabou identificando distorções na precificação de gás liquefeito de petróleo, diesel e gasolina, principalmente na região norte. A AGU disse o seguinte, os elos de distribuição e de revenda de gasolina, óleo diesel e GLP, considerado em todo o território nacional, não reajustam seus preços de forma proporcional aos reajustes realizados pelas refinarias em detrimento dos consumidores. Com base, então, nessas denúncias de indício, o CAD determinou o seguinte, abriu algumas frentes. Ele vai fortalecer a investigação sobre cartéis e práticas colusivas, né, de conluio, atualização de estudos econométricos e de advocacia da concorrência, compartilhamento de dados com a Polícia Federal, realização de uma audiência pública sobre o tema ainda este ano. Desde 2013, o CAD julgou 26 casos de cartel em combustíveis. Em 18 deles, houve condenação e aplicação de 755 milhões em multas. Então, vão mexer num vespeiro, né, que é esse setor do combustível. Aí você está se perguntando, o que é o CAD, afinal de contas? O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ela é uma autarquia federal e ela está vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E sua principal função é zelar pela livre concorrência de mercado. Então, o CAD é uma autoridade que a gente chama de antitrust. A gente fala cartel, mas o termo cartel deveria ser usado para organismos internacionais. Por exemplo, o cartel do petróleo. Então, existe um cartel internacional. Em nível regional, local, nós deveríamos falar trust. São sinônimos nesse aspecto. Então, o que o CAD faz? Ele tem mecanismo para evitar o trust, que é o acordo entre empresas. Então, eu, o Leandro e o Marcos fazemos um acordo, a gente tem um produto, só nós vendemos esse produto, ou nós dominamos um setor e a gente combina de vender esse produto mais caro do que o normal, ou até reduzir o preço, dependendo da situação de uma concorrência. Isso é ilegal no Brasil. Formar um cartel, criar um trust, é ilegal no Brasil. E o CAD fica atento a esse tipo de prática. Então, qual a finalidade principal do CAD? Proteger a concorrência e benefício do consumidor e da economia. Então, ele analisa, por exemplo, fusões de incorporações, investiga condutas anticompetitivas, ele promove a cultura da concorrência. Como é que é estruturado o CAD? Ele tem um tribunal administrativo, uma superintendência geral e um departamento de estudos econômicos. Então vamos para alguns exemplos práticos. O Marcos Cafeu foi gerente de marketing da Brahma. E a Brahma se incorporou, fez uma fusão com a Antártica. Você lembra disso? A Escola Antártica. Mas a companhia era Antártica, né? E aí criou a Ambev. Isso. Isso foi em 1999. 99 e 2000. O que o CAD fez? Chegou para a Ambev e falou, beleza, não tem problema nenhum você ficar com a marca da Antártica. Só que colocou algumas restrições. O CAD exigiu a venda de marcas e ativos menores para evitar a concentração e foi um marco histórico ali, polêmico, repercutindo em nível nacional. Por exemplo, ele chegou lá em Ribeirão Preto e falou, essa fábrica vocês têm que vender para a concorrência. E uma das marcas que tinha dentro da Brahma, teve que ser jogada para o mercado também. Temos um caso, outro exemplo, que é o caso da Nestlé e da Garoto, que foi em 2002. A Nestlé comprou a Garoto e o que o CAD disse? A operação ela foi vetada no primeiro momento e depois de 18 anos o CAD reaprovou com condições, agora em 2020, evitando o monopólio. Então, eu quero me incorporar com uma outra empresa. Se houver uma predominância no mercado, vamos imaginar que a gente incorpora empresa, a gente domine 60% do mercado. Está na cara que o CAD vai ficar de olho.
Isso não vai ter manipulação? Será que os consumidores não serão prejudicados? Então, o CAD, ele acaba atuando dessa maneira e, com isso, ele acaba fazendo com que a concorrência seja maior. E existe todo um arcabouço de leis antitrust exatamente para poder evitar. O CAD, ele analisou a fusão da TIM, Vivo e Claro, né? Também o cartel dos supermercados do Rio Grande do Sul, o caso da Gol e da Webjet. Então, tudo que tiver uma concentração e, num primeiro momento, que possa representar mais de 20% de dominação no mercado, o CAD acaba atuando. E os concorrentes que se sentirem lesados entram com ação no CAD, colocando. Inclusive, no bloco do agronegócio, eu vou trazer um caso da Minerva, que está envolvendo aí a BR Food e a Minerva, que tem uma incorporação em curso e tem aí uma ação contra a fusão dela com a Marfrig. Então nós vamos analisar esse caso daqui a pouquinho.